Boa noite a todos. É com alegria e gratificação que damos as boas-vindas aos estudantes de medicina de vários níveis da graduação e aos médicos que aderiram espontaneamente ao curso Medicina da Pessoa, no momento em que estamos dando início à 7ª sessão dessa disciplina. Iniciamos agradecendo o apoio de 21 faculdades de medicina do Brasil que apoiaram essa segunda edição do curso e que resultou em quase 600 alunos inscritos. Este curso tem o suporte do Centro de Ensino e Pesquisa da Santa Casa, sob direção do professor Antônio Calil, e da Comissão de Residência Médica da Santa Casa, chefiada pela professora Carla Vanin, além da ajuda desprendida e voluntária dos acadêmicos da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Diego Seibel e Rafaela de Andrade, que têm auxiliado muito como monitores dessa disciplina. Contamos com a presença de especialistas que aceitaram o convite para participar do debate que ocupará o terço final dessa sessão. A oncologia, como especialidade, carrega consigo uma enorme pressão de uma doença estigmatizante e que exige de quem se propõe a cuidar desses pacientes uma dose imensa de afeto, compreensão, empatia e generosidade. Os desafios tantos e tão frequentes despertam nos especialistas o que, como seres humanos, eles têm de melhor e de pior. Alguns, carinhosos e doces, fazem do convívio com o medo e a insegurança dos pacientes um contínuo exercício de humanismo e solidariedade e se revelam como pessoas em constante crescimento. Dividem as alegrias das vitórias, que se tornaram mais frequentes com a modernidade, e não têm nenhuma dificuldade de chorar na perda compartilhada. Outros, rígidos na origem, endurecem a casca para pretensamente se tornarem extra-resistentes às agruras dos circundantes, impermeabilizando-se ainda mais a qualquer manifestação afetiva que mantenha os mais distantes da necessidade de oferecerem afeto, e assim, pretensamente se mantêm isentos da emoção que possa interferir na tomada de decisões técnicas. Eu me confesso surpreso que ainda existam médicos que acreditam nisso. Mas isso daria assunto para um simpósio extra. O que teremos aqui é a possibilidade de analisarmos a conduta em situações de difícil manejo, com profissionais experientes que aceitaram generosamente compartilhar suas vivências com quem tem interesse de debater qual a melhor atitude em momentos exigentes e desafiadores. São profissionais reconhecidos e consagrados, e que certamente têm o que dividir. O nosso tema Desafios em Oncologia começará com a apresentação do professor Carlos Gil Ferreira, do Rio de Janeiro. Ele tem doutorado em Oncologia Experimental da Free University de Amsterdã, é presidente do Instituto Oncoclínicas e diretor científico estatutário do Grupo Oncoclínicas, é diretor no Brasil da International Network for Cancer Treatment and Research, é membro do board da American Health Foundation e é presidente eleito da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Carlos Gil, a verdade completa ou a verdade útil? Muito obrigado por estar participando dessa reunião conosco, especialmente pelo esforço de incluir-se na reunião estando em Chicago, no congresso da ASCO. Muito bem-vindo, muito obrigado, meu amigo. Boa noite a todos, boa noite, Camargo. Eu que agradeço a oportunidade e o desafio, de dividir um pouquinho dessas experiências diárias aí da prática da oncologia. Eu vou pedir ajuda ao Eric para meus slides, eu não consegui compartilhar daqui, para a gente poder dividir essas experiências com vocês. Bom, quando o Camargo me ligou com essa proposta, desafio, confesso que eu tive que parar para pensar qual a melhor abordagem. Tá? E eu vou usar como eixo dessa discussão com vocês uma palavra que tem muitas interpretações: esperança. Tá? E todo o eixo vai ser construído em cima disso. Eu vou, na verdade, como pesquisador de formação, eu poderia ter várias abordagens aqui. Eu vou tentar abordar a questão científica por trás da construção da esperança para um paciente oncológico. Eu sou oncologista de formação e trato
basicamente pacientes com câncer de pulmão. Por isso que vocês vão entender um pouquinho dos vieses ao longo dessa apresentação. Eu vou começar com 2 conceitos, tá? Que eu acho que permeiam muito como eu penso a condução de pacientes graves e de pacientes que têm doença avançada. Um é mais científico, tá? É do professor Charles Snyder, né, autor da Teoria da Esperança, tá? Que ele define, na verdade, esperança como um objetivo, né, uma construção cognitiva com um objetivo claramente definido, com afetividade e implicações para afetividade e para comportamento. E outro é mais complexo, e eu volto a ele no final, que é do filósofo pensador Francis Bacon, né, cunhado aqui em mais ou menos 1530, no inglês arcaico, né? Então, esperança, na verdade, é o mais belo dos sentimentos, das afeições, e, na verdade, diretamente ligada à possível prolongação da vida, se não for frustrado muito frequentemente, né, vai levar ao que ele chama de um teatro de uma expectativa de bem ou de bem-estar. Então, vamos seguir um pouquinho esse raciocínio, muito focado inicialmente no conceito da teoria da esperança. E aqui eu vou pular para a minha conclusão, já colocando aqui meu viés como oncologista, em que eu acredito na verdade útil, tá? E utilizo a verdade completa em situações muito específicas. Próximo, por favor. Bom, um pouco de dado para a gente entender, principalmente para os alunos entenderem o tamanho do desafio que vocês vão, na verdade, enfrentar na carreira, né? Esses são dados de mortalidade por câncer do Instituto Nacional do Câncer em 2019, né? Essa mortalidade muito alta no Brasil, acompanhada de um aumento da incidência à medida que a população vai envelhecendo. Próximo. Por outro lado, a gente tem dados encorajadores, como o Camargo mencionou, avanços da ciência, e a gente começa a ver, nos últimos 30 anos, um decréscimo da mortalidade, né, tanto para as faixas de 70, um pouco menos, inclusive em crianças. Próximo. E um ganho, de fato, de aumento da sobrevida em 5 anos nos Estados Unidos, pelo menos, para todos os tipos de câncer. Então, quais são os 2 dados aqui? Nós temos uma incidência aumentada à medida que a gente tem uma população que envelhece e a gente, felizmente, tem pacientes com câncer que vivem mais. Ou seja, nós vamos conviver cada vez mais com pacientes oncológicos na nossa prática e a gente precisa estar preparado para isso. Próximo. Mas, voltando ao tema, essa é a pergunta, de fato, que verdade útil versus verdade completa tem a dizer. O que dizer a um paciente com câncer avançado? São abordagens distintas, a gente poderia discutir tumores iniciais versus, né, tumores avançados. Eu vou focar praticamente em câncer avançado, mas tudo que a gente vai discutir aqui se aplica a qualquer estágio da doença. Bom, esse é um tema que vem à tona todas as vezes, né? Uma publicação aqui no Los Angeles Times, 2013, vocês encontram isso na internet, vale a pena ler a matéria completa, né? E é um debate grande se os médicos devem, de fato, dar aos pacientes a ideia de que eles vão morrer daquela doença, tá? E eu não vou entrar no detalhe da discussão, tem vários fatores aqui envolvidos, se o paciente, de fato, tem o direito de saber porque ele precisa tomar decisões, ou se, ao saber, ele perde a esperança. O próximo. Mas, basicamente, a gente está ali diante de um tema controverso, e, claro, os especialistas em ética, e nós aprendemos isso na nossa formação, que a equipe médica não deve mentir para os pacientes. Às vezes existe um limite muito tênue entre omitir algum dado ou fatiar essa informação numa verdade útil e mentir para os pacientes. No entanto, né, nem sempre a verdade é exata. Próximo. E os desafios, né, são imensos, né, diante de um paciente oncológico, ainda mais daquele com doença avançada, né? A gente sabe que esses pacientes passam por sofrimento psíquico devido a desafios físicos, psicológicos, sociais relacionados à doença, e isso, de fato, afeta negativamente a qualidade de vida. No entanto, né, como eu me propus aqui a tentar uma abordagem científica para tentar defender, né, a minha preferência, pelo menos por verdade útil, existem hoje cada vez mais diretrizes no manejo do sofrimento psicológico dos pacientes e que, de fato, né, talvez nos ajudem
a conduzir ou a treinar profissionais que vão cada vez mais lidar com esses pacientes. Nós vamos discutir alguns dados aqui nos próximos slides. Bom, esse é o artigo que eu acho que não pode, principalmente para os estudantes, deixar de ser lido. O artigo publicado na Lancet Oncology em 2020. Lancet Oncology, para quem não está afeito, é uma revista com índice de impacto hoje de 35, em que cientistas da Califórnia fazem uma abordagem do que eles chamam de ciência da esperança. Basicamente, o que eles tentam fazer ao longo desse artigo é tentar conceituar o que é esperança, tentar definir as teorias por trás das estratégias para tentar mensurar essa questão da esperança e, ao mensurar, poder intervir terapeuticamente, modulando positivamente esse fator que eles, né, defendem durante todo o artigo, influencia a qualidade de vida e pode influenciar, inclusive, tempo de controle da doença. Próximo. Toda a construção do raciocínio está na teoria, né, da esperança de Charles Snyder, e o que eles trabalham aqui é com um tripé. Tá? Esse tripé é que o que a gente deve fazer como profissional de saúde para um paciente oncológico avançado é ajudá-lo a estabelecer metas. Metas durante o seu tratamento. A meta pode ser uma cirurgia, pode ser uma radioterapia, pode ser uma quimioterapia. E essas metas a gente vai trabalhar com duas vertentes, né? O que eles chamam de pathways, ou os caminhos, tá? Que é uma meta simples, ou seja, o paciente vai fazer 30 ou 40 aplicações de radioterapia, ou a adesão a um determinado medicamento oral que ele deve tomar. E o que eles chamam de agency é a emoção que tem por trás desse estabelecimento do caminho do tratamento. O que é importante, né, é que isso varia e oscila ao longo de toda a jornada do paciente oncológico, influenciado por fatores psicossociais, por fatores físicos e mentais relacionados com, né, o desfecho da doença, né, como é que ele lida com a ideia do diagnóstico, como é que os objetivos vão sendo atingidos ao longo do tempo ou não atingidos e como é que isso afeta, de fato, a evolução da doença. Questões mais específicas, como sintomas que surgem do tratamento e os efeitos colaterais e impacto que isso tem. E, óbvio, né, existe muito estresse envolvido, alterações endócrinas e como é que a gente modula. E o ponto aqui, para nós, profissionais de saúde, e que trabalham com pacientes oncológicos, é que a gente deve estar atento que durante a jornada desse paciente, ele vai oscilar. E o nosso papel, né, principalmente no estágio avançado da doença, é tentar restabelecer esse ciclo positivo, ou seja, que ele tenha os objetivos e que a gente possa ajudá-lo a modular a emoção por trás desses objetivos. Ele traça também um paralelo muito interessante, diferenciando esperança, né, de otimismo, né, e que o otimismo, na verdade, é simplesmente um desejo positivo, enquanto a esperança é um trabalho que esse paciente vai fazer, estabelecendo metas e um projeto, de fato, que ele chama do tratamento daquele paciente oncológico. Um dado interessante, né, são estudos, eu não vou entrar em detalhes sobre eles, estudos que lidam com modulação da esperança, tá? Seja né, através de psicoterapia, seja através de medicamento, e eles mensuram alguns resultados bem interessantes nesse sentido. Próximo. Bom, um outro fator que nós lidamos muito no dia a dia e que muitas vezes negligenciamos como profissionais de saúde, e eu estou dizendo aqui a mim especificamente, um oncologista que lida com pacientes com câncer de pulmão, é o medo da recorrência ou da progressão. Tá? E eles chamam até, na verdade, né, do vício da tomografia, né? Ou seja, a gente negligencia, né, para os pacientes oncológicos, mesmo aqueles que estão em controle sem evidência de doença, o impacto que a solicitação de um exame de imagem pode ter, né, para a saúde emocional desse paciente. E estabelecem, na verdade, né, evidências muito interessantes, né, sobre quais são os grupos que realmente esse medo da recorrência impacta mais. Né? Geralmente, pacientes com etnia latina, né, pacientes do sexo feminino, tá? Pacientes que tenham pouco conhecimento sobre a doença ou sobre saúde, né? A existência de sintomas, por exemplo, os pacientes que têm dor, eles têm muito mais medo da recorrência.
Pacientes com tumores específicos, câncer de pulmão e melanoma, que são doenças que sabidamente têm um potencial de metástase maior, né? E vários outros fatores, tá? E que podem influenciar. Pacientes jovens tendem a sofrer esse tipo de medo muito mais do que os outros. Então, como é que a gente faz um paralelo aqui entre esse medo da recorrência e o que a gente acabou de discutir sobre esperança, na verdade, né? É que, durante a jornada desse paciente, né, a interpretação dos resultados dos exames ou você justificar para o paciente a necessidade desses exames é fundamental para que ele não os considere como ameaça, mas como parte de uma estratégia de tratamento ou daquele projeto que nós, como médicos, estabelecemos em parceria com esse paciente durante a jornada, né, de tratamento de um determinado tumor. Próximo. Outras estratégias, né, são muito mais específicas. Tá? Uma delas é uma chamada SPIKES, que é, na verdade, uma estratégia de 6 etapas, tá, para se dar notícias ruins. O próximo, por favor. Essa é uma estratégia que, na verdade, pessoalmente eu não gosto muito, mas que é muito útil quando a gente lida com estudantes. Então, é interessante ler esse artigo. Tá? Ele é baseado em algumas informações, como o ambiente em que você dá essa notícia, né? A percepção, ou seja, você entender, né, como o paciente está naquele momento, né? O convite para esse paciente, convidá-lo a participar dessa conversa sobre a doença, tá? O conhecimento, como é que você passa o conhecimento biológico de uma forma que o leigo possa entender, a empatia e que, ao final, você consiga resumir aquilo que foi conversado, sempre passando para o paciente que aquilo é parte do tratamento e que, mesmo que a gente vá partir para um tratamento paliativo, que aquilo também faz parte de um projeto que nós vamos continuar juntos com esse paciente. Próximo. Bom, aqui eu vou, nessa parte final, citar 2 exemplos, né? Um é pessoal e o outro é mais do que tem saído de literatura. Esse é um caso muito interessante que me marcou, né, bastante. Esse paciente, felizmente, está vivo, né? É um homem de 59 anos, um banqueiro, um homem extremamente bem-sucedido e inteligente, que nunca fumou, tá? É um atleta, joga golfe. Em 2017, esse paciente começa a ter uma alteração de marcha inexplicada, vai para um hospital no Rio de Janeiro e, após uma avaliação neurológica, descobre-se células malignas no líquor desse paciente, então uma meningite carcinomatosa, é feita uma tomografia de tórax que mostra um câncer de pulmão. Rapidamente, esse paciente é biopsiado, a doença é confirmada, feito um sequenciamento, ele tem um tipo de adenocarcinoma de pulmão com mutação de EGFR. Acontece em torno de 20% dos pacientes com adenocarcinoma no Brasil. Bom, esse paciente é visto não por uma outra equipe no Rio de Janeiro, não por a nossa equipe inicialmente. Esse oncologista dessa equipe, muito bem preparada tecnicamente, prescreve um medicamento chamado osimertinib, um medicamento oral com 90% de taxa de resposta. E é dito a esse paciente, sem que ele pergunte, que ele teria não mais do que 6 meses de vida. Esse paciente, junto com a família, decidem, apesar de reconhecer a capacidade técnica da equipe, a ouvir uma outra opinião. Então, esses pacientes vão lá no consultório, né, numa consulta multidisciplinar, a gente discute a doença, né, o tratamento, e ao final da consulta eu pergunto a esse paciente se ele tem alguma dúvida, se ele quer falar alguma coisa que não tenha ficado claro. Eu não toquei durante a consulta em prognóstico. Esse paciente não me perguntou. Bom, ele disse que não, que está satisfeito, e seguimos juntos aí a jornada ao longo desses anos. Tá? Bom, esse paciente completou, né, 55 meses de controle de doença e agora, né, ele tem começando a sentir as sequelas do tratamento, embora sem evidência de doença. Esse paciente, numa consulta recente, me pergunta por que em 2017, quando ele me procurou, eu não falei para ele sobre prognóstico, nem que ele tinha pouco tempo de vida. E eu falei que, na verdade, o foco naquele momento é o tratamento e o que ele me disse que era mais importante para ele, para continuar trabalhando e convivendo com a família. Então, esse é um exemplo interessante, né? O paciente ficou 5 anos para me fazer uma pergunta e talvez não ter explicitado para ele um prognóstico do qual ele não me perguntou tenha sido um diferencial para esse paciente. Próximo, por favor.
Bom, esse é um outro livro, né, que é de fácil leitura, né, de uma paciente chamada Jean Kimberly, que ela fala sobre a história da doença dela, uma leucemia, que ela estava com 9 anos além do que o médico disse para ela que seria o shelf life dela, ou seja, o tempo de vida que ela teria, né, exposta, na tradução literal, na prateleira. Próximo. Então, fatores importantes, né, são coisas óbvias, mas é importante repetir. Estudar os aspectos físicos, culturais e mentais daquele paciente específico. Cada paciente é um mundo específico. Se a gente está falando de medicina de precisão do ponto de vista genômico, a gente deve também fazer medicina ou oncologia de precisão do ponto de vista emocional daquele paciente e discutir com a família. Bom, para a gente concluir, né, falar a verdade sobre a doença ajuda o paciente de fato, né, e você vai mensurar essa verdade com cada caso. As equipes médicas precisam ser treinadas, a gente não naturalmente passa na faculdade aprendendo isso, por isso queria aproveitar e cumprimentar o professor Camargo por essa iniciativa da medicina da pessoa, fantástica. Tá? E trabalhar a esperança tem, de fato, impacto positivo no tratamento. Para terminar, a gente volta, né, a essa, né, frase de Francis Bacon, que basicamente o que ele quer dizer é que não tire a esperança do paciente. Tá? Eu não estou falando de dar falsa esperança. A esperança pode ser um novo projeto. O novo projeto é o tratamento paliativo, mesmo que seja em casa, um cuidado de fim de vida, mas existe, sim, uma esperança de que o próximo dia talvez seja melhor do que o dia anterior. Isso faz diferença para os pacientes. Queria terminar agradecendo a oportunidade, tá? E me colocar à disposição, né? Quem quiser discutir mais. Muito obrigado, Gil. Nós, no final das apresentações, teremos um tempo para perguntas, debates, e eu já conclamo os presentes a prepararem as perguntas para formulação direta ou através do chat. A segunda apresentação é do professor Carlos Fernando Francesconi. Ele é graduado em Medicina pela URGS, tem residência médica em gastroenterologia pela Fundação da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Atualmente, ele é professor titular do Departamento de Medicina Interna da URGS e médico assistente do Hospital de Clínicas. É também professor e orientador no programa de pós-graduação e em Ciências em Gastroenterologia e Hepatologia da URGS. Como dar notícias ruins é o tema reservado ao meu querido colega de turma, Carlos Fernando Francesconi. Bem-vindo, Francesconi, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Camargo. É um prazer estar contigo agora mais um ano nessa brilhante aventura que tu estás proporcionando a todos esses participantes dessa atividade. Eu concordo plenamente com o Carlos que isso é uma matéria essencial que, infelizmente, é negligenciada pelos cursos de medicina, hoje claramente enviesados para mais assuntos, para questões tecnológicas e cada vez menos, lamentavelmente menos, focando no paciente, no protagonista da nossa profissão, a pessoa que sofre, que está na nossa frente. Eu vou começar, então, a minha apresentação. O que é uma má notícia? Estava dizendo que intuitivamente a gente sabe o que é uma má notícia, mas vamos tentar colocar assim, algumas definições. Má notícia é qualquer informação que altere de forma drástica e negativa a perspectiva de futuro de uma pessoa. Isso é uma maneira de ver. Nós estamos dizendo para um paciente que alguma coisa ruim vem pela frente. Eu não estou conseguindo avançar de novo. Consegui. Deu aí, Eric? Perfeito. Tá. Então, outra definição é uma má notícia, aquilo que resulta num déficit cognitivo, comportamental, emocional da paciente que a recebe, persistindo por algum tempo após ela ter sido recebida. Então, é um conceito muito amplo isso, e eu chamo a atenção
que nós médicos usamos muito a palavra e para nós algumas coisas são banalizadas pela prática, como solicitar exames, prescrever remédios e dar diagnósticos, e muitas vezes nós vamos tocar em áreas muito sensíveis dos pacientes. Mas os cenários clínicos em que essa questão aparece com mais intensidade é um cenário clínico em que nós temos doenças, por exemplo, incuráveis, não necessariamente que vão matar o paciente, mas doenças crônicas. Na minha área, gastroenterologia, por exemplo, doença inflamatória intestinal, cirrose, tem uma conotação ruim, é uma coisa que os pacientes aceitam com muita dificuldade. E, assim, artrite reumatoide, lúpus, nós temos várias doenças incuráveis, diabetes juvenil, que nós temos que ter muita prudência em transmitir o diagnóstico. Doenças que têm um mau prognóstico, foi o objetivo da aula do Carlos, certamente um câncer avançado, uma doença infecciosa fora de controle é ruim, doenças com tratamentos complexos, doenças malignas em geral, doenças estigmatizantes, mutilações, por exemplo, perder uma perna num diabético é uma coisa complicada de ser transmitida, a indicação cirúrgica, cirurgias de risco, quando é informado o paciente que a mortalidade envolvida naquele procedimento específico é alta. Tratamentos que envolvem quimio e radioterapia, para alguns pacientes, tem uma conotação também muito ruim. E uma coisa que eu chamo muita atenção para os nossos alunos, para os nossos jovens, é a potencial má notícia. O que eu quero dizer com isso? É quando nós agregamos algum fato novo, um procedimento diagnóstico ou terapêutico. Por exemplo, diagnóstico de gravidez. Pode ser uma ótima notícia, mas pode ser uma péssima notícia para uma paciente de 34 anos que está desempregada há 10 anos, conseguiu um emprego há um mês e vai ter que fazer um exame admissional e aquele resultado pode ser que faça com que o empregador não a empregue, por exemplo. Então, nós sempre temos que ter presente o que nós estamos querendo transmitir para o paciente. Uma coisa que é muito pouco tocada é como é que nós lidamos com as famílias quando nós temos que transmitir notícias para as famílias. Nós temos que transmitir para a família que o diagnóstico daquela pessoa doente é grave, existe risco de morte, quando existe um prognóstico ruim numa doença grave, ou quando nós temos que transmitir a morte do paciente. Para mim, uma das experiências mais marcantes da minha vida foi quando eu, como clínico de um paciente, fui visitar o paciente e a família antes da cirurgia. Era um senhor de uns 70 e poucos anos, na época, médico, amigo de todos os filhos. E o paciente foi por bloco e, infelizmente, ele teve uma parada cardíaca e morreu logo no início da cirurgia, praticamente antes do cirurgião iniciar o procedimento cirúrgico, na indução anestésica. E a equipe toda, voltando para o quarto, não é difícil de imaginar o cenário que estava criado, aquela péssima notícia, 40 minutos depois de sorrisos, abraços, esperança, veio comunicar a morte do paciente. Então, fazendo uma analogia com a minha especialidade, que eu ensinei endoscopia durante bastante tempo, e eu acho que praticamente todos que realizam procedimentos têm esse comportamento. Existe o pré-procedimento, o transprocedimento e o pós-procedimento. O que é o pré-procedimento? Vamos ver aquilo que a gente prepara para a transmissão da má notícia. O que a gente cuida para que as coisas estejam prontas para a gente entrar em campo e enfrentar o paciente. Ambiente. Um cenário pode ser o nosso consultório, então não há nenhum problema do ambiente, a gente tem tudo organizado, sob controle. O quarto do paciente já passa a ser um ambiente diferente. Nós temos que saber quem estará presente,
quem deve sair no momento que nós vamos conversar com o paciente, e isso é a preocupação que a gente tem com a privacidade. Nós temos que alocar tempo, nós sabemos que uma conversa desse tipo tem momento de início, mas nós não sabemos quanto tempo nós vamos ter de conversa com o paciente. Lenço de papel disponível é sempre uma coisa importante, prática, porque o choro é muito comum nesse cenário. O momento em que paciente e médico estejam descansados e tenham um tempo adequado. Não é uma notícia para ser dada no fim do expediente do médico, pelas 11 da noite, quando ele já está cansado, o paciente teve um dia ruim, fazendo exames, chegar para transmitir uma má notícia. É sempre importante revisar as informações clínicas previamente, ter bem presente todos os exames, a sequência cronológica dos exames, os resultados, para não haver confusão, porque às vezes tem 2, 3 pacientes com diagnósticos semelhantes, a gente não pode confundir um paciente com outro. Ensaiar o que vai ser dito é um momento de reflexão antes de entrar no quarto. Como é que eu vou encaminhar a conversa? E, principalmente, não utilizar o telefone para dar más notícias. Isso é muito, muito ruim, e eu fui testemunha de um evento de um hematologista transmitindo para uma paciente médica que eu estava visitando, que ela tinha um linfoma de mau prognóstico por telefone. Então, não utilizar o telefone para transmissão de más notícias. No transprocedimento, que consiste, então, no trabalho com o paciente propriamente dito, preparar o paciente. Olha, nós vamos agora conversar um assunto difícil, o senhor sabe, a senhora já observou que muitos exames foram feitos, então nós estamos no momento agora de conversar a respeito do que nós temos, o diagnóstico, e aí a conversa começa. Então, como usar uma linguagem clara, simples, não rebuscada. Não é preciso dar uma aula sobre a doença para o paciente com terminologia técnica. Pode expressar tristeza pela dor do paciente, uma coisa muito que eu utilizei muito ao longo da minha vida, o contato físico, encostar na mão do paciente, ao perceber pela comunicação não verbal que algum paciente já começou a ter alguma dificuldade. Ser humanitário, no sentido de respeitar valores éticos, respeitar o bem do paciente. Eu acho que essa é uma situação em que a beneficência, mais do que nunca, deve ser visto como um valor fundamental da prática da medicina. Isso nos lembra de Hipócrates, lá 400, 500 antes de Cristo, ele já falava em fazer o bem. Esse é o momento que procurar o bem do paciente dentro de uma situação difícil é extremamente importante. Dar informação de forma gradual e programar outro encontro com o paciente mais tarde. O que é dar a informação de forma gradual? Começa perguntando para o paciente o que ele sabe da sua doença. Ele já deve ter hoje em dia, com o advento do Google, os pacientes já consultaram alguma coisa ou muita coisa a respeito da sua doença. Então, vamos ver o que ele sabe, o que foi conversado com a família, algum amigo médico, o que ele quer saber. Vamos, dentro desse contexto, vamos para início de conversa, o que é mais importante para o senhor e a senhora saber nesse momento. Avalie o estado emocional, psicológico. Se o paciente está muito deprimido, é uma abordagem. Se o paciente está bem, é outra. Se o paciente está meio maníaco, é outra abordagem também. Então, se divide, se compartilha a informação. A gente parte do genérico para o particular. A gente começa com uma coisa mais genérica. O senhor tem uma lesão no fígado, Então, usa a palavra metástase do início. Nós encontramos uma lesão no seu fígado. Lesão é uma linguagem bem mais simples que usar a palavra metástase, por exemplo. Respeitar a pauta do paciente. No caso anterior, descrito pelo Carlos, no primeiro paciente, claramente a pauta do paciente não foi respeitada ao médico, no momento que o médico deu o prognóstico do paciente sem que ele tivesse perguntado.
ele não estava pronto, ele não queria saber da pauta naquele momento e foi dito um prognóstico que se mostrou equivocado. Apresentar as alternativas prognósticas de forma positiva, sempre a sobrevida e não tratar de mortalidade, a chance de morrer é tanto. Não, vamos pensar, a chance de sobreviver é tanto. Mostrar o lado positivo da situação. Não inibir, deixar o paciente, quando nós estamos atentos às emoções do paciente, deixa o paciente expressar a sua emoção. Pode ser na forma de uma pergunta, pode ser na forma do choro, pode ser qualquer manifestação. Não inibe, deixa. Empatia é uma palavra muito usada e muitas vezes pouco compreendida por vários profissionais. Empatia, a gente não existe um almanaque de transmissão como ensinar empatia. Empatia é um sentimento que a gente tem que transmitir para os nossos alunos, para os médicos jovens, é aquilo que é genuíno do médico, de mostrar para o paciente que a gente está na mesma frequência dele. E não incorrer naquele equívoco terrível de tentar ser empático com uma expressão que, como, por exemplo, assim, eu sei exatamente como o senhor se sente. Não. O médico não sabe exatamente, jamais saberá como o paciente se sente naquele momento. A experiência nos ensina a ter alguma ideia de como o paciente se sente, mas nós não sabemos como o paciente se sente. Então, essa frase é uma frase inútil e eu estimulo fortemente que seja utilizado. O silêncio é importante. É um instrumento que deixa o paciente à vontade, dá tempo para o paciente elaborar o seu raciocínio, o seu pensamento, e nós vamos utilizar a técnica do silêncio como uma coisa positiva para o paciente. Ser realista. Não vamos minimizar o problema, mas não, e como o Carlos falou muito bem, mas não tirar as esperanças. A coisa mais chata que eu imagino é um médico que eu vejo como professor de bioética, eu discuti muito isso com alguns eticistas, não sempre tem que dizer a verdade. Tem um dito em inglês que é you never say never, you never say always. Nunca diga sempre, nunca diga nunca. Eu não consigo imaginar um médico vendo o paciente e o paciente na fase final da sua doença perguntando para o médico, e aí, doutor, eu vou melhorar? E o médico responder, não, meu compromisso com a verdade é o senhor não vai melhorar, o senhor vai morrer. E essa é uma frase que devia ser proibida no cenário médico. Não, vamos fazer o possível para melhorar, nós temos mais, como o Carlos falou anteriormente, nós temos alternativas, nós vamos procurar mais uma forma de melhorar a sua situação. Verificar como o paciente se sente depois de receber as notícias, é uma coisa de percepção e alguma noção também de como o paciente expressa essa sensação. Vocês veem que embaixo, naqueles esquemas de computador, que as palavras que são mais usadas em cenário, como a palavra esperança, que foi citada anteriormente, é relevante nesse momento. Reassegurar a continuidade do cuidado, não importando o que houver, nós estaremos do lado do paciente, mesmo que eu não seja oncologista, eu vou acompanhar o meu paciente, eu vou estar disponível para ele, haja o que houver no futuro. Colocar-se à disposição para discutir as implicações da notícia. No prognóstico, apresentar a probabilidade de cura, não de morte. Quais são as opções terapêuticas que nós temos pela frente? Quais são as alternativas concretas que o paciente tem pela frente? E discutir, se for a pauta do paciente, quais são os impactos na qualidade de vida que podem ser antecipadas. Oferecer ajudas à família, é importante, ajuda espiritual, ajuda religiosa, psicológica, equipe de saúde, colocar à disposição do paciente. É muito difícil
ou, por exemplo, quando o paciente não tem família. E uma das frustrações que eu tive na minha vida foi quando eu atendi um paciente solteiro, sem família, sem qualquer tipo de vínculo, um homem de uns 40, 50 anos, que tinha um enorme de um hepatocarcinoma, totalmente fora de qualquer, naquele momento, naquela época, de qualquer alternativa terapêutica por qualquer forma disponível. E ele foi bem claro para mim no início da conversa que ele era sozinho, ele precisava saber da verdade. Então, eu segui exatamente essa estratégia até esse número 5. E ele disse assim, tá bom, então era isso que eu precisava ouvir, muito obrigado. E como não tinha nada mais a ser feito, eu estava conversando de tarde com ele, eu dei alta para ele, perguntei se ele queria ir para casa, ele disse que sim. Meses depois, eu tive um aluno na faculdade que me disse que era sobrinho desse paciente, e eu perguntei para ele o que tinha acontecido, e ele disse assim, ele procurou um cirurgião, ele achou que o senhor foi muito duro com ele. Tipo, é uma percepção, é que ele está sozinho, ele me perguntou e eu fui obrigado a dar as informações que ele me perguntava, porque não tinha com quem compartilhar mais a situação. E eu soube depois que ele consultou um cirurgião de transplante, que ofereceu primariamente, na primeira consulta, alguma esperança, mas na segunda consulta tornou tudo sem efeito. E era apesar de ser uma pessoa muito, muito inteligente, ele era responsável pela área internacional de um determinado produto que é somente fabricado aqui no Rio Grande do Sul. Ele morreu em Santa Catarina, voltou para maconha, encontrou o alívio na fase final da vida dele, ele e o cigarro dele. Fechamento. Representar os fatos importantes, vou discutir de novo, perguntar se tem alguma pergunta. Sempre a pauta do paciente deve ser esgotada. E nós só podemos saber disso dando espaço, silêncio e perguntando se tem mais alguma coisa. E deixa, no fechamento, uma mensagem positiva para o paciente, que nós estamos juntos, nós vamos procurar alternativas. A esperança, basicamente a esperança. Se preocupar com o que vem a seguir. Por exemplo, de noite no hospital, deixa algum ansiolítico, algum hipnótico para a pessoa poder dormir, ter uma noite menos ruim, assegurar que o paciente tenha suporte emocional de outras pessoas, principalmente se tem alguém da família perto, avisar a equipe multidisciplinar. É muito importante isso, avisar a equipe de enfermagem que o paciente teve uma notícia ruim para serem mais prudentes nas visitas durante a noite e registro no prontuário. E isso tem uma implicação importante, principalmente em hospitais universitários, quando eu insisto com os alunos que eles sempre olhem o prontuário antes de entrar no quarto do paciente a fazer a evolução matutina, porque pode ter ocorrido uma má notícia no fim da tarde do dia anterior, e não pode um membro da equipe médica, que é o acadêmico de medicina, entrar no quarto sorrindo, perguntando o jogo de futebol, se o paciente gostou do Grenal, coisa desse tipo. Ele já tem que entrar no afeto apropriado para o dia posterior à má notícia. Todos vocês conhecem essa sequência da Kubler-Ross, e uma coisa importante que eu acho que e aí a nossa função de preceptor é muito importante, é reconhecer e adaptar a atitude de acordo com a fase que o paciente está. Muitas vezes os alunos, os residentes, os médicos mais jovens, eles não percebem que o paciente está seguindo essa sequência de eventos psicológicos, depois do choque, a negação, a raiva, a barganha, a depressão, a aceitação. A aceitação é mais fácil, nós não temos mais... Eu acho que a missão já está cumprida do ponto de vista de transmissão da má notícia, mas todas essas fases devem ser reconhecidas e tratadas, e a nossa atitude deve ser adaptada a essa circunstância.
Eu vou encerrar, então, com duas citações. O Lessing é um escritor alemão do século XVIII, e a mulher dele morreu no puerpério. Então, ele deixou escrito essa frase: a esperança em que minha esposa se recupere está se desvanecendo rapidamente alguns dias. A única esperança que eu tenho agora é de poder ter novas esperanças. Quer dizer, a esperança aparece duas vezes aqui nessa situação. Esse aforismo de Hipócrates continua atual. Nós temos que curar quando possível, e a nossa responsabilidade aqui, o sempre é sempre mesmo, não tem quase sempre. Aliviar sempre que possível, consolar sempre que possível. O contato físico é muito importante, e eu acho que, apesar da tecnologia hoje estar mais avançada que esse modelo básico, aí nós temos até robôs hoje em dia fazendo papel, entre aspas, de médico, nada vai superar, vai substituir, melhor do que superar, substituir a função do médico no cuidado do seu paciente. Eu faço um desafio a todos que estão nos assistindo, se eles gostariam de receber uma notícia de um robô ou de um médico de carne e osso, com toda essa sensibilidade que, infelizmente, não faz parte nos livros de medicina. Esse conteúdo é negligenciado, e as nossas faculdades de medicina, hoje em dia, faço o fechamento dizendo o mesmo que no início. Esse curso é muito apropriado, vem em muito boa hora. Camargo, gostaria de cumprimentar mais uma vez, porque isso resgata um valor fundamental que nós aprendemos. A nossa TM70 não teve no nosso currículo, nós não tivemos professores que nos ensinassem a manejar essa situação, e nós aprendemos ao longo da vida. Então, é um privilégio poder compartilhar com os jovens aquilo que nós aprendemos ao longo dos nossos, agora vamos fazer 52 anos de formado. Muito obrigado, Camargo. Obrigado, Franciscone, muito obrigado pela apresentação. Excelente, como sempre. Nós vamos concluir a etapa das apresentações com a discussão de um tema que já foi muitas vezes citado nessa sessão, que é a preservação da esperança. Bom, a primeira diferença que deve ser estabelecida é a diferença da esperança do verbo esperançar e do verbo esperar. Esperar não é esperança, esperar é espera. Não? Isso foi muito valorizado pelo professor Paulo Freire em inúmeras publicações sobre educação e não perder a esperança, com um toque meio revolucionário que era característica dele. A esperança é a base da confiança do paciente no seu médico. Quando o médico explicitamente elimina a esperança, ele está desistindo do paciente, com todas as palavras, ainda que ele queira parecer só autêntico, ele, na verdade, está abandonando o paciente. E essa é uma visão antiga e cruel, que se ouviu muito quando nós éramos jovens, né, Franciscone? Que o paciente tinha sido desenganado pelo médico. E essa expressão, eu acho que ela tem a dimensão cruel que ela merece. Quando a gente subtrai a esperança, nós estamos desenganando o paciente. Uma pergunta muito oportuna nessa situação é como é que nós manejamos a verdade no nosso dia a dia saudável? Porque nós somos arautos da verdade, frequentemente nos comportamos assim, mas nós negamos uma porção de coisas no nosso dia a dia porque nos convém que neguemos, porque muitas vezes a negação é o refúgio que nós temos para não assumirmos a nossa incapacidade, a nossa incompetência e a nossa irrelevância. É muito clara a experiência de qualquer médico, oncologista, clínico ou cirurgião, que identifica esses dois perfis de pacientes. O facilitador, que é aquele que você entra no quarto, ele está lá moribundo, e como está? Eles estão melhor, doutor. Quando ele diz isso, ele retirou do médico toda a angústia de conviver com a impotência.
Muito mais complicado, e isso é mais frequente em pacientes oncológicos mais jovens, quando eles decidem assumir a desgraça de estar morrendo precocemente. E se mostram revoltados com essa fatalidade. Esse tipo de situação é uma dificuldade bilateral terrível e explica, em grande parte, por que muitos médicos fogem do paciente terminal. Não há um modelo rígido para dizer qual é a melhor postura médica, por uma razão muito simples: as pessoas são diferentes. Nós podemos nos assemelhar, e frequentemente nos assemelhamos, na alegria, mas nós somos completamente diferentes no sofrimento. Mas tem algumas regras que são inflexíveis, qualquer que seja o perfil. Entre a doença e o paciente, quem é que nós vamos priorizar? É tristemente frequente o modelo de médico que prioriza a doença. O verdadeiro médico vai priorizar o paciente sempre, em qualquer situação. E aí alguém perguntará se o esperançoso vive mais. Ninguém sabe isso, essa pergunta nunca foi completamente respondida, mas todo mundo sabe que o esperançoso vive o que lhe resta viver melhor. A amargura do fim da vida é uma punição que ninguém merece estando numa fase terminal. Esse é um dos grandes conflitos de sentimento que se acentuou na medicina moderna. A colocação de valores estatísticos da medicina baseada em evidência. E eu acho que tem uma grosseria afetiva nessa atitude, que é não entender que, do ponto de vista do paciente, entre o 0 e o 100%, não tem meio termo. Essa graduação, ela está na cabeça do médico que segue as regras da medicina baseada em evidência. Mas para o paciente, isso não existe. Eu já vi pessoas chorando porque tinham sido informados de que o seu tumor tinha 70% de chance de cura, e imagina se ela caísse no grupo dos infelizes 30%. E já vivi no outro extremo um jovem com tumor raro e agressivo que tinha ido aos Estados Unidos consultar e, na volta, confessou que ele estava constrangido porque ele tinha andado choramingando por aí e agora ele descobriu que a chance dele curar era 8%, não era 0%. Vê como faz diferença no desespero um número que estatisticamente é insignificante, como 8%. As diferenças individuais no sofrimento permitem que muitas vezes esse paciente ele pode saber porque ele é uma pessoa forte. Como é que se estabelece essa fortaleza? Qual é o limite da fortaleza? Em que condição emocional ele estava quando recebeu a notícia terrível? Quem é que consegue mensurar essa qualidade de espírito que o define como uma pessoa forte? Isso não existe. Nós todos somos muito fracos, muito débeis, muito vulneráveis quando adoecemos. E isso é que nos torna as pessoas mais transparentes que existem. E é por isso que os pacientes são tão expostos, tão vulneráveis, porque eles, com medo, eles são absolutamente autênticos. As famílias precisam ser informadas. E aqui tem uma outra coisa que eu considero um exercício de sensibilidade, que é eleger quem da família é o melhor porta-voz da notícia. Eu acho que existe uma regra, nunca mencionada, mas ela está lá à espera de que a gente entenda, que o paciente tem na família alguém que se assemelhe a ele em atitude. Quanto mais parecido com o paciente for o familiar, mais autêntico ele é. E esse seria, para mim, o eleito a ser o porta-voz. Assim eu seleciono para quem dar informações a respeito de um paciente. Lamentavelmente, existem muitos médicos com essa atitude equivocada. A impressão que me dá é que tem uma sensação de poder patológico em seu porta-voz da verdade massacrante. Eu conheci uma intensivista,
excelentemente qualificada do ponto de vista técnico e que tinha, por alguma razão, eu não sou terapeuta, mas gostaria de ter sido para entender um pouco melhor, ela aparentemente gostava de dar notícia ruim e ela tinha, inclusive, um jargão que era assim: o seu parente, o seu familiar, a sua mãe, o seu filho tem uma sepse não controlada. E aí você ia ver, isso significava ter 15 mil leucócitos, ou ter um PCR aumentado, com o resto em involução. A ponto de que, quando a gente encontrava algum familiar chorando no corredor da UTI, a gente sabia que ele tinha recebido notícias dessa doutora. Eu uso muito essa técnica para estabelecer o limite da verdade, Carlos. Eu acho que, como é que nós daríamos essa notícia desagradável, ruim, cruel às vezes, para o nosso pai? Que quem ama protege os seus amados, nenhuma dúvida. Então, a minha sugestão aos mais jovens é que tratem todo paciente como se ele fosse o seu pai. Seja médico do seu pai tratando os pais de outras pessoas. A gente vai ser muito mais doce e muito mais generoso. Eu acho que tanto Franciscone quanto Carlos Gil foram muito habilidosos na seleção das mensagens, do jeito de dar notícia, e acho que existem algumas coisas muito duras, que é a ideia de preparar alguém para o pior. Ou seja, para o mal que virá, e o pior pode ser que venha, nem tem muita certeza que virá. Como se isso desse ao médico uma sensação de poder. Ele é o árbitro dessas questões ruins. Eu acho isso insanidade médica, e acho que é por isso que se insiste tanto que quem não tem uma boa condição emocional não deve cuidar de pessoas sofredoras. Porque ele perdeu a mão para a generosidade. Antecipar sofrimento, muito provavelmente, é sofrer mais porque começou a sofrer antes. E isso é muito comum na medicina americana, em que há claramente uma tendência do médico a contar toda a verdade imediatamente, partindo de uma ideia que a doença é sua, administre como quiser, eu sou um técnico que lhe dou as informações. Mas muito dessa atitude está, lamentavelmente, pressionada pelo advogado do seguro profissional, ou do plano de saúde, ou do hospital. Que não digam que eu não disse que poderia acontecer. Quando esta é a preocupação do médico, e não poupar do sofrimento desnecessário quem está fadado a um sofrimento ainda maior, eu acho que é uma questão de sensibilidade, não tem como manejar de outra maneira. O Franciscone passou muito próximo dessa questão, eu acho que é relevante. Se tudo que o paciente pergunta, ele quer de fato saber. Eu tive uma experiência dessas, Franciscone, com uma mulher que tinha um tumor de pequenas células, tinha sido dito a ela que não era cirúrgico, mas era um tumor que respondia muito bem à quimioterapia. E quando eu saí do quarto, ela estava entusiasmada. Quando eu voltei, 2 horas depois, ela estava chorando, porque um médico mais jovem da equipe de oncologia tinha estado lá e ela perguntou: doutor, como é que é o meu caso? É mesmo muito grave? Ele disse: olha, o meu chefe disse que dos tumores de pulmão, o seu é o pior. Não era isso. Isso é uma coisa que as pessoas têm que ter a percepção clara, de que muitas vezes o paciente pergunta para reforçar a sua negação. Ele pergunta para que lhe digam: não, o seu caso é ótimo, imagina. E isso é uma questão de sensibilidade do médico perceber que muitas vezes o paciente não pergunta para saber. Tem um aspecto muito salutar na negação. Nós negamos várias coisas na nossa vida para vivermos melhor, e nós temos que respeitar a proposta de negação
que o paciente muitas vezes oferece. Eu várias vezes testei e continuo fazendo isso. Você começa a falar da doença e o paciente corta o assunto, muda de assunto e tal, ele não quer saber mais do que o que ele já sabe. Isso, os pacientes inteligentes, sensíveis, muitas vezes, eles têm a exata noção de quando o médico está se aproximando da verdade que não lhe interessa mais. Porque o pacto é muito compreensível. Se você não tem notícia boa, vamos fazer o seguinte, vamos evitar as notícias. E é muito comum em fase avançada de doença que o médico entre no quarto, seja amistoso, carinhoso, amigo do paciente e não toquem na doença, quando ficou claro que já passaram o ponto de que havia alguma possibilidade de retorno. Quando a morte já é uma obviedade, muito pouco terá interesse de falar sobre o que vai acontecer. A preservação da esperança, eu acho que também é uma imposição de humildade na atitude médica. E nós, cada vez mais, com os avanços, especialmente da imunologia, temos que nos habituar à ideia de que nós não somos preditores do que vai acontecer infalivelmente. Então, cuidado com a arrogância e a prepotência em anunciar que isso vai ser assim ou assado, porque nós estamos agora descobrindo quanta coisa pode ser diferente do tradicional. E isso é uma verdade importante, né? Muitas vezes a esperança é a única coisa que nós podemos oferecer. Então, sigam essa norma. Quem ama não desiste. Nós não desistimos do nosso amado doente, não vamos desistir dos nossos pacientes doentes, só porque o desfecho parece ser o pior. A morte da esperança é a antecipação da própria morte. Mesmo quando o paciente tem uma esperança irracional, eu omito pareceres diferentes. Não vou louvar a sua ideia brilhante de que vai viver para sempre, mas eu não vou contrariá-lo simplesmente para dizer que, infelizmente, não é nada disso que está acontecendo. Porque nós temos que ter a noção de que o doente grave, especialmente o oncológico grave, o grande temor que ele tem é a possibilidade de que o diagnóstico ruim seja vinculado à desistência, à solidão, ao abandono. E não há nada mais importante que possamos oferecer do que a ideia de que nós estamos aqui para ajudá-lo, seja do jeito que for, e que nós vamos estar juntos o tempo todo. Quando a gente consegue vender essa ideia com espontaneidade, a gente passou a ser um paciente lembrado, passou a ser um médico lembrado para sempre, por esse paciente e por essa família. Os médicos inesquecíveis são construídos na solidariedade, na parceria. E vou terminar contando 2 episódios muito rápidos. Uma mulher jovem, 39 anos, esposa de um oftalmologista, desenvolveu uma múltipla insuficiência orgânica, ela tinha pulmão destruído por enfisema, uma cardiopatia grave pelo lúpus, ela tinha insuficiência renal pelo lúpus, e quando se cogitou de transplante, ficou evidente que ela não era candidata a nada disso, e o marido me ligou para saber o que eu tinha sugerido. E eu disse, olha, eu achei que o seu clínico já tinha lhe explicado que eu estava num mau momento, foi um dia ruim meu. E ela não tem indicação de nenhum transplante, eu achei que o senhor tinha entendido. Ele disse, não, doutor, eu entendi até antes deles me explicarem, mas eu estou aqui para lhe pedir outra coisa. Eu gostaria que o senhor aceitasse a minha mulher em Porto Alegre, fizesse exames que não fossem sofridos e a colocasse numa lista de espera fictícia. Porque eu não suporto mais a minha mulher me olhando todos os dias com cara de quem sabe que eu sei que ela vai morrer e que eu não estou fazendo nada para impedir que isso aconteça. E o que eu queria lhe pedir era um transplante de esperança, se o senhor conseguir. O segundo caso é dramático, é de uma família muito rica do Sudeste, que descobriu
que o filho de 2 anos tinha fibrose cística, e durante 16 anos eles fizeram 3 ou 4 visitas por ano a uma clínica de pneumologia pediátrica em Boston, onde ele acompanhou a sua fibrose cística. Quando ele completou 18 anos, ele voltou para a última revisão e disseram: agora o senhor vai ser tratado num outro centro americano que tem grande experiência em transplante de pulmão, porque nós aqui não fazemos transplante de pulmão em adultos. Ele passou, então, a consultar nesse outro centro, em St. Louis, e numa dessas consultas, os exames mostraram que ele tinha aspergilos no escarro. E aí o clínico disse com todas as letras que ele não podia mais ser transplantado, porque o grupo deles não transplantava quem tinha colonização fúngica na secreção brônquica. Eu recebi a mãe no consultório e ela me contou essa história, e ela queria saber se nós aceitávamos transplantar pacientes com fibrose cística que tivessem colonização por aspergilos. Eu disse que essa não era uma atitude consensual, não era uma contraindicação definitiva, radical, e que o que nós considerávamos era que se o paciente não tivesse, ou fosse possível eliminar a colonização por fungo dos seios da face, ele poderia ser transplantado de pulmão. Aí ela começou a chorar, e até então eu não tinha entendido qual era a angústia, e aí ela me confessou que o médico tinha dito isso, e que eles voltaram para sua cidade. Ele deitou, ficou em posição fetal, se negava a comer, a tomar banho e a sair da cama, e morreu 3 semanas depois. E ela tinha feito uma viagem para ouvir outra pessoa e contar o que poderia ter sido. Ela veio sacudir a dor de uma esperança morta, né? Essa, para mim, foi a coisa assim, mais chocante, porque eu ouvi todas as perguntas dela com aquele intuito assim: esse eu vou poder ajudar, né? E, na verdade, ela só tinha viajado para me contar a tragédia e descobri, tarde demais, que a esperança morta podia ter sido evitada. Bom, paramos por aqui. Vamos fazer, então, uma sessão de... Liguem as câmeras, por favor. Tem uma pergunta para o Carlos Gil, que assim, o Joel Mendes pergunta como é que ele age quando a família diz ou pede que ele não dê a notícia ao paciente. João, são momentos diferentes, tá? Geralmente, vou dividir em 2 cenários. Um é quando você está na primeira consulta com aquele paciente, né? Você não conhece a família, e alguém antes da família liga ou te manda um bilhete para você não contar, tá? E, na verdade, não é muito diferente da abordagem que eu propus, tá? Eu não... Né? O tema que o Francesconi colocou é muito interessante, né? A gente fala sobre lesão, tá? Então, você vai tentando contar aos poucos o paciente, tentando sentir o que ele quer saber de fato, tá? Já vivi uma situação, que talvez responda a tua pergunta, tá? A família me mandou um e-mail antes, dizendo que era um senhor, tá, com câncer de pulmão avançado, que eu não contasse para ele, porque ele não saberia, né, e não lidaria bem com aquela questão. E foram os 3 filhos, sentou o paciente, e a gente começou a conversar sobre a lesão no pulmão, sobre a possível lesão óssea secundária do pulmão. Aí, num dado momento, ele olhou para mim e falou: doutor, é câncer, não é? Quando o paciente diz isso, ele já sabe há muito tempo, né? Então, essa é a experiência que te dá. Ali é a hora de, sim, é um câncer, tá? Mas a gente tem tratamento e aí você segue com toda a estratégia anterior. Então, o que eu quero dizer é que, na verdade, é óbvio que a gente tem que ouvir a família, mas a relação é uma relação médico-paciente. Você vai ter que sentir, talvez não na primeira consulta, mas nas consultas subsequentes, o que de fato aquele paciente quer saber. E aos poucos você vai colocando as informações do jeito que elas são, né? Mas não existe também uma regra absoluta. Mas numa primeira consulta eu respeito a posição do paciente. Numa eventual recidiva da doença, quando já existe uma relação estabelecida e
a família te pede para você não comunicar ao paciente que existe uma recidiva ou que vai mudar o tratamento, aí é mais difícil. Na verdade, você não precisa explicitar que há uma recidiva, mas você pode dizer que o tratamento talvez não esteja indo da maneira que você desejaria e que você tem que mudar de estratégia, né? Então, de novo, é muito individual para cada paciente, mas o grande interessado é sempre o paciente. Eu acho que tem uma coisa muito clara na relação com as pessoas, é a valorização da linguagem corporal, né? E é muito comum que o paciente saiba, pela família, do diagnóstico antes que alguém tenha tocado no assunto técnico. Exatamente. Eu uma vez vivi essa experiência. Eu entrei no quarto, o paciente me disse, câncer, né, doutor? Eu disse, de onde que o senhor tirou essa ideia? Eu disse, doutor, a minha filha só me beija no Natal, já me beijou 3 vezes essa tarde, o que o senhor acha? Uma filha que só beija no Natal, pouca utilidade, né? Mas esse tipo de linguagem é muito presente em situação de grande sofrimento como é, né? Sem dúvida. Eu tive uma experiência bem recente com uma velhinha, uma fofa. Ela foi consultar porque ela queria saber, com a experiência que eu tenho de câncer e tal, que tempo eu achava que ela tinha de vida. Porque ela tinha um câncer e ela estava muito magra, tinha um filho que tinha mudado para o Maranhão, que ligava todos os dias para ela, e ela estava num aperto danado, porque porque queria que ela fizesse uma televisita, né? E ela só falava no telefone, e ela não queria imagem, porque ela não queria que o filho visse o quanto ela tinha emagrecido. E, por outro lado, ela precisava de uma estimativa, porque ela não gostaria que ele ficasse tanto tempo fora do seu trabalho, né? Por outro lado, ela tinha um enorme medo de morrer sozinha. Então, ela precisava de um auxílio nos prazos, né? Foi uma das consultas mais doces que eu já prestei a alguém. Tão doce que, quando terminou a consulta, ela me disse, passou álcool na mão dela, passou álcool na minha mão e perguntou se, agora que a gente estava tão limpinhos, se nós não podíamos ficar de mãos dadas assim um pouco. Viu? Uma pessoa completamente sozinha, com a noção perfeita, total, de que a doença ia evoluir para a morte, e ela estava querendo morrer na companhia do filho, mas não queria atrapalhar demais a vida do filho para que isso acontecesse. Eu acho que os médicos, muitas vezes, eles se omitem de saber o nível de problema do paciente, né? E aquilo que eu disse, quando o paciente diz, doutor, estou melhor, hoje estou melhor, que alívio você não precisar manter essa conversa, porque, afinal, ele está te poupando do desagradável de discutir o que não tem solução, né? Ivan Antonello, estou bem contente de lhe ver, meu amigo. Como vai? Tudo em paz. Que bom. Darcy? Ô, Camargo, tudo bem? Tudo bem. Eu queria parabenizar, né, os expositores, achei fantástico. Eu não tenho absolutamente nada a acrescentar, a não ser dar um depoimento pessoal sobre esse desafio de dizer verdade, de dar uma notícia, que é o nosso desafio diário, né? Para quem trata câncer, para quem opera cirurgia de grande porte, essas coisas, a gente vive esse mundo. E uma coisa que eu me aprendi durante esse tempo todo, além da manutenção da esperança, da verdade objetiva, né, de saber ouvir o paciente, eu aprendi que eu tinha que estar muito bem preparado para aquilo que eu fosse falar eventualmente. Isso significava saber muito sobre aquele paciente, sobre a doença dele. Muito, muito. E muito mais do que isso, eu tinha que exercer uma empatia absoluta. Porque, num piscar de olho, ele pode perceber que eu não estou sendo absolutamente verdadeiro. E isso destrói tudo. Porque, naquele momento, quem está na frente dele é o médico. E não existe nada, 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 nada mais cruel do que um médico inseguro, insensível,
incapaz de pegar a mão, como disse o Franciscone, né? Então, o meu desafio pessoal é sempre assim, eu preciso saber tudo sobre esse médico, sobre essa doença que esse paciente tem, e eu tenho que ter a maior capacidade possível de me colocar no lugar dele. Eu tenho também convicção de que algumas vezes eu possa ter falhado. Eu não me considero assim tão perfeito nesse momento, mas foi uma construção nessa mais de 30 anos cuidando desse tipo de paciente, e eu acho que essa talvez fosse um depoimento pessoal que eu gostaria de trazer no sentido de compor essa exposição de hoje, que foi sensacional. Oswaldo Quirino, de mão levantada, mão eletrônica também vale. Boa noite, professor. Muito obrigado pela gentileza. Eu gostaria de colocar duas situações que eu tive recentemente. Uma de uma moça de 34 anos, casada há 2 anos, com melanoma metastáticos, 8 metástases para o encéfalo, foi paliativada, mas a família não aceitou. E um oncologista aceitou e indicou imunoterapia para essa paciente. E na véspera do óbito dessa paciente, a família então solicitou que fosse pedido ambulância para ela, com o médico, com todo o apoio, para que ela saísse daquele hospital onde ela estava, né, no pós-operatório tardio de uma das metástases, que foi feita biópsia, né, e o diagnóstico foi feito a partir da biópsia cerebral, para fazer a imuno. E eu contraindiquei a imunoterapia. E houve um problema muito sério com a família, né? Foi conversado a ponto da família querer abandonar o hospital e chamar de noite para ir lá para quase que judicializar a questão mesmo, sabe? Então eu tive que, de certa forma, falar, ok, então amanhã de manhã a gente trata do assunto para vocês. E a paciente foi a óbito naquela madrugada, mas o oncologista manteve a imunoterapia por dia seguinte. Então, uma situação difícil, né? Porque os oncologistas, eles têm uma vivência diferente do médico comum, né? Eu tenho uma filha oncologista, e eles acreditam muito, né, nas melhoras, assim, por exemplo, para imuno, né, para o melanoma. E outro caso que eu tenho e gostaria de colocar para a mesa discutir é de um paciente portador de uma doença crônica em fase avançada, esclerose lateral, que estava fazendo um tratamento alternativo com ozônio, gastando muito dinheiro. E o filho alertou: vocês vão gastar muito dinheiro com esse tratamento e não vai adiantar nada. A família com muita dificuldade econômica. Até que ponto você vai falar assim, suspende o tratamento ou não? A esposa falou para mim, junto com o paciente, vamos parar? Quer dizer, aquilo parece que era a última esperança desse paciente de sobreviver, mas você sabidamente via que eles iam entrar em grande dificuldade econômica para bancar aquilo, né? Então, qual é a conduta que a gente deveria ter no caso desse? Eu realmente tive muita dúvida. Obrigado. Carlos, o que você faria, Carlos? Na verdade, assim, acho que não tem uma... voltando ao primeiro caso, eu concordo, né? Eu acho que o avanço tecnológico, na verdade, né, não dá ao oncologista, principalmente aquele oncologista ainda sem muita experiência, a ideia de que ele pode resolver tudo, né? Então, metástase cerebral em melanoma responde à imunoterapia? Responde, se o paciente tiver condição de receber imunoterapia, né? Então, eu acho que a gente sempre fala com os residentes, né, esse limite é muito tênue, né? Quanto ao segundo caso, eu não tenho muito a acrescentar. Eu acho que você, na verdade, tomou a conduta correta, assim. Na verdade, não tem, né, não tem certo ou errado, né? Eu acho que tem que sentir, de fato, cada situação específica, né? De novo, vou voltar ao ponto, né? Vou repetindo, porque eu acho que para os estudantes aqui, a gente, né, não pode, né, tirar a esperança do paciente. Eu acho que você pode, de fato, né, colocar ou mudar o patamar, mas não podemos tirar a esperança. Tem uma pergunta aqui do Ivan que eu acho interessante, como agir quando o paciente pede que a família seja poupada? Quer dizer, ele sabe e ele quer que a família seja poupada do sofrimento antes de que ele seja inevitável. Eu já vivi essa situação várias vezes, eu acho que é uma situação que envolve uma grande angústia do médico,
E é muito comum entre os patriarcas que querem proteger a família o tempo todo. E eu tenho dado razão ao paciente até que ele perca autonomia, né? Mas enquanto ele tem autonomia, eu sou parceiro dele, do paciente. Camargo, posso falar? Claro. Isso me remete à época da AIDS, lá em 1980, quando os pacientes internavam claramente com diarreia, aquela coisa horrorosa, o HIV naquela época, a AIDS naquela época. E sempre no contexto das aulas de ética, eu confrontava os alunos com essa situação. E se o pai e a mãe querem saber do diagnóstico do filho, nós somos obrigados a transmitir aos pais esse diagnóstico. Então, uma coisa que eu encontrei como solução na minha vida, como agora voltando para o genérico, assim, quando o paciente não quer que os familiares, pais, irmãos saibam, e eles me perguntam, confrontam com a realidade, o paciente está emagrecendo, está morrendo, o que ele tem? A saída que eu sempre encontrei, que eu sempre não, eu vou dizer que eu encontrei ao longo da vida, é assim, olha, conversa com o seu filho, ele sabe o que ele tem, e ele é a pessoa mais autorizada a informar vocês. Eu não posso garantir para vocês que eu prestei todas as informações para o seu filho. Não perguntem para mim, pergunte para o seu filho. Ele sabe o que ele tem, e ele vai lhe dizer o que ele tem. Porque a responsabilidade ética conosco, com a confidencialidade da informação, aí eu acho que é inegociável. Nós não podemos abrir flanco nesse momento que o paciente é autônomo e capaz, que ele não quer. O nosso compromisso ético é com o paciente e não com a família. Muito bom. Eu queria contar uma história de esperança que é a minha preferida. Eu recebi no consultório um homem de 36 anos que tinha operado um melanoma de dorso 3 anos antes e foi fazer a revisão oncológica de rotina e o oncologista disse que a situação dele era terrível, porque ele tinha 8 nódulos no pulmão. Excelente estado geral, assintomático. E chorou muito durante a consulta. Eu peguei a tomografia e disse, olha, só um pouquinho que nós não terminamos aqui. Tem 2 coisas boas. Em 3 anos de intervalo, tem nódulos periféricos pequenos, facilmente identificáveis. Tu está em excelente estado geral. Tanto que se não fosse a tomografia, tu não saberia. Então, nós vamos começar uma parceria. Naquela época não tinha imunoterapia, era resseca ou morre. Mas ele continuava muito choroso e, assim, se sentindo injustiçado pelo destino que tinha lhe trazido uma doença tão danada, tão horrorosa e tal. Aí eu resolvi contar para ele uma parábola que eu tinha lido. Na verdade, eu tinha ouvido do Jorge Bucay em Buenos Aires, num simpósio de oncologia. Ele era um psiquiatra argentino. Ele escreveu um livro que se chama Cuentos para Pensar, em que ele conta uma história de um alfaiate, um czar da Rússia, czarista, e o seu urso. O czar tinha um urso. E o czar era um cara muito vaidoso. Um dia percebeu que o botão da sua jaqueta preferida tinha caído, mandou trazer o alfaiate e o condenou à morte por desídia em relação aos cuidados da sua roupa e o condenou à morte para execução na manhã seguinte. Naquela noite, enquanto ele tomava a última ceia, ele comentou com o carcereiro: com a minha morte, o czar perderá a última chance de que o seu urso fale. Se você sabe ensinar o urso a falar, é um velho aprendizado da família. Foi levado imediatamente à presença do czar e disse: você sabe fazer ele falar? Então você começa amanhã cedo. E ele disse: olha, ensinar um urso a falar é uma tarefa que demanda muito tempo. Né? Quanto tempo? Pelo menos uns 2 anos.
Bom, então, durante 2 anos, o senhor vai trabalhar com isso. Agora, amanhã de manhã, o senhor começa a... Mas o senhor sabe que se o senhor me executa amanhã de manhã, a minha família vai ter que se virar para sobreviver. Agora, se o senhor me poupa a vida durante 2 anos, eu tenho que continuar trabalhando para sustentar a minha família, né? Não se preocupe com isso, durante 2 anos você vai ser mantido pela verba do rei e mandou que levassem ele em casa com muitos presentes na cara, uma lista de presentes para a família. Ele chegou em casa, a família estava aos prantos, esperando que já tivesse morrido, e ele conta que ele tinha negociado, né? 2 anos e vou ensinar o urso a falar. A mulher disse, você está louco, você nunca viu um urso de perto, vai ensinar um urso a falar? Ele disse, calma, mulher, veja bem, amanhã cedo eu ia morrer, iam me cortar a cabeça, agora eu tenho 2 anos. E nesses 2 anos, tudo pode acontecer. Eu posso morrer, o czar pode morrer, e vá por aí que esse urso fale. Quer dizer, o cara era forte na esperança, né? Contei essa história para ele, nos abraçamos e iniciamos uma parceria que durou 5 anos de cirurgias. Nos cinco anos seguintes, nós operamos ele 6 vezes, com um total de 32 nódulos pulmonares retirados. 3 anos depois dessa última conversa, ele me telefonou, ele estava completando o 3º ano com tomografias limpas, depois dessa série de 6 toracotomias. E aí ele estava meio rindo, meio chorando no telefone e me disse, eu liguei porque é o 3º ano que a tomografia continua limpa e eu tenho a impressão que o meu urso começou a balbuciar. Eu acho as histórias de esperança todas maravilhosas, mas essa é muito boa, né? Algum comentário mais? Nélio, alguma sugestão psiquiátrica, psicanalítica? Não, estou aqui aproveitando também, né? Aproveito bastante. Reencontro o Franciscone, depois de muito tempo que eu não ouvia, está aí, né? Fazendo colocações bem interessantes. Eu acho que isso é parecido, né? Por exemplo, eu vou contar rapidamente uma historinha, o Camargo gosta de história. Fui chamado uma vez para atender um paciente em casa que a esposa pegou ele com o revólver na mão para se suicidar. E me chamaram. E eu disse o seguinte, a história da esperança. Eu disse para ele o seguinte, olha aqui, ó, tu te dá um tiro na cabeça, ia ser uma situação muito complicada. Imagina a tua família chegar aqui, sangue, cérebro. Eu entendo que tu quer te matar, mas tu me dá um mês. Se eu não te ajudar em um mês, eu te ajudo a te matar de uma forma mais digna. Eu acho que, quando tu falasse em esperança, evidentemente que ele pode se tratar, melhorou, não se matou, e eu usei desse artifício, né? Então, assim, né, que me veio à cabeça naquele momento, diante de um paciente assim que iria tentar contra a morte, uma situação grave, eu disse para ele, se um mês tu não melhorar, eu te ajudo a te matar de uma forma mais digna. E qual era o teu projeto? Era que o urso falasse também, depois de um mês. E falou. Me falou, então, assim, né? Eu acho que assim, né, tudo o que vocês falaram para mim tem uma coisa muito simples. É gostar de gente, é ter afeto, é sentir, é estar junto, tudo é a mesma coisa, né? Passa por aí, né? Tem que gostar de gente, gostar de paciente. Chorar, né? Chorar, isso é outra coisa que o Camargo já falou outras vezes. Eu, hoje em dia, acho assim, na medida que eu fico melhor comigo, eu choro mais com meus pacientes, sabia? Acho que isso é um bom sinal, quero dizer para o pessoal mais jovem, que chorar junto com os pacientes é um bom sinal. Não chorar por falta de esperança, mas chorar diante de histórias sofridas, né? Assim, mostrar que a gente está ali junto, né? Camargo, eu acho que tem uma coisa que eu acho que tem implicações para os nossos alunos, que o CESL, quem consulta o CESL, o Harrison, eles incluíram capítulos de bioética nesses livros textos de medicina interna. E eles vão ler exatamente a versão americana da autonomia versus beneficência. Então, o americano, como tu comentasse, ele lava a mão e conta tudo para o paciente, a decisão é dele, é quase um modelo engenheiro de relação médico-paciente.
faz o que tem que fazer e eu fiz a minha parte, eu dei as informações. E na nossa cultura latina, a nossa geração foi muito da geração hipocrática de procurar o bem até não usando a palavra câncer. Câncer, os pacientes, os meus pacientes, durante um tempo, só morriam de diverticulite, de inflamação no pâncreas, alguma coisa desse tipo. A gente não usava câncer. E era sempre alegado que o Sartre tinha razão, morre antes, quem sabe que vai morrer. E não é verdade. A beneficência na cultura latina, eu acho que é importante. E dentro da beneficência, uma das coisas que eu valorizo muito é o respeito ao paciente. Um dos direitos que o paciente tem é de saber a verdade. Mas não quer dizer que essa verdade venha a qualquer preço, em qualquer situação. É esse equilíbrio que a gente tem que procurar, e que tu citasse muito bem na cultura americana, não faz parte da cultura americana. E os livros, textos de medicina interna que estão sendo lidos pelos nossos alunos supervalorizam, e quem lê bioética, só bioética americana e não lê outras fontes, vai seguir exatamente esse modelo que tu descreveste. A autonomia do paciente tem preferência, é mais importante do que a beneficência. Muito bem. Algum comentário mais, por favor? Bonomi, você está como um curioso com direito à participação ativa. Eu acho que interessante, assim, eu nessas aulas de hoje, do Carlos Gil, do Dr. Francesco, do senhor, a gente passa, assim, apesar de eu ter menos experiência que o senhor, é claro, mas a gente acaba vendo alguns momentos, né, na teoria que vocês estão falando, alguns momentos que a gente poderia até ter melhorado, né? Às vezes a questão do silêncio, né? Porque às vezes o silêncio fala tudo, né? A mão na mão do paciente é super importante, né? Eu me lembro muito claro, assim, de um dos momentos mais difíceis aí, o senhor sabe desse caso, né? Eu conversei com o senhor antes de operar essa paciente, né? E que tinha uma lesão no mediastino atrás da aorta, entre a artéria pulmonar e a aorta, né? E eu estudei essa paciente de tudo quanto é jeito, conversei diversas vezes com ela antes da cirurgia, com a família, né? E por questões diversas, assim, eu não tive a maior segurança para poder operar essa paciente, né? Eu pedi até um suporte de ECMO, de SEC no perioperatório, mas o convênio achou desnecessário, né? E como é que é as coisas, né? No perioperatório estava indo tudo bem, de repente, pum, machuca a artéria pulmonar. E lá vai aquela confusão toda, e comprime a artéria pulmonar e tal. E cá, o que a gente pediu no pré-operatório foi necessário de urgência, né? A SEC, né? A circulação extracorpórea. E a angústia, né, da fala com a família, com o marido, né? Isso tudo vem à cabeça da gente. E o quanto, é claro, essa paciente, graças a Deus, saiu bem, uma lesão gravíssima. O convênio não apoiou a gente, né? Mas teve que pagar ali na urgência o negócio, dificultou um pouco a vida da gente, mas... E o que é mais legal, assim, que na recuperação dela, ela saiu muito bem, graças a Deus, né? Mas a angústia do médico, né? Eu via ela 2 dias que ela fez um protocolo de resfriamento por conta do choque hemorrágico que ela teve e tal. E aí foi 2 ou 3 dias para ela acordar, e qualquer movimento dela, e quando ela não tinha movimento, eu ficava angustiado, né? Não sabia como lidar com a família. E aí a gente aprende aqui, né, que a melhor coisa é a sinceridade, a honestidade e mostrar que a gente quer ser o melhor possível e sem sinal, né? Porque as pessoas acham que quando a gente pede algumas coisas, a gente está sendo mercenário, está ganhando por fora, né? E eu acho que a melhor coisa que eu aprendi nas aulas de vocês é tentar ser o melhor médico possível para o seu paciente, né? Então, eu fico muito feliz do curso que eu tenho visto aí do senhor. Tenho aprendido muito. Muito obrigado. Obrigado. Muito bem, essa foi a 7ª sessão. Na
Eric coloque o programa da próxima, da 8ª sessão. Vai ser sobre o paciente terminal. O Tabaque vai falar sobre direito à negação, é uma belíssima conferência. Eu vou discutir algumas coisas, por que o médico, especialmente os jovens, fogem do paciente terminal. E a Ana Lúcia Coradazzi, que é uma maravilha. Ela é oncologista, trabalha em Jaú, em São Paulo, e ela vai falar sobre as prioridades no cuidado do paciente terminal. Ela tem livros maravilhosos publicados sobre isso, acho que vai ser uma excelente sessão. Essa será no dia 13, às 19 horas. Esse é o anúncio dessa próxima e 8ª sessão do curso de Medicina da Pessoa. Muito obrigado, até a próxima segunda-feira.